intolerável. Pedi comida pelo Rappi e disse ao entregador para estacionar bem em frente à minha casa. Mas quando olhei pela janela, o vi a um quarteirão de distância, então fui correndo reclamar com ele. Eu me chamo Ximena e sempre fui uma pessoa que exige o mínimo de civilidade e eficiência nas relações de consumo. Se eu estou pagando com o meu dinheiro honesto, não aceito nada menos do que um serviço impecável e respeitoso. Naquela noite de domingo, reuni minha família para um jantar especial e decidi pedir uma refeição completa por um aplicativo de entregas. Eu não estava pedindo nenhum favor aos prestadores de serviço, apenas exigindo o cumprimento do contrato básico de compra. Fiz questão de preparar a casa para receber o pedido com todo o conforto que minha família merece. Ao finalizar o pedido na plataforma do Rappi, tive o cuidado consciente de preencher o campo de observações com instruções extremamente explícitas. Escrevi em letras claras que o entregador deveria estacionar a moto exatamente em frente ao portão principal da minha residência. Eu fiz isso porque recuso categoricamente a falta de profissionalismo e a preguiça com as quais muitas pessoas tratam o trabalho alheio. Para mim, pontualidade e exatidão são a espinha dorsal de qualquer sociedade funcional. Não admito que debochem do meu tempo ou da minha generosidade ao contratar um serviço. Enquanto a comida era preparada, fiquei organizando a mesa de jantar e conferindo o aplicativo a cada 5 minutos. A expectativa de uma refeição perfeita em família era o ponto alto do meu final de semana após dias exaustivos. Quando a notificação indicou que o entregador estava próximo, dirigi-me imediatamente até a janela da sala para acompanhar a chegada. Eu gosto de supervisionar o processo para garantir que tudo saia de acordo com as minhas orientações. Para mim, a atenção aos detalhes é o que diferencia pessoas comprometidas de profissionais desleixados. Para o meu absoluto espanto, ao olhar pela cortina, avistei uma moto de aplicativo parada a exatamente um quarteirão de distância da minha porta. O condutor permaneceu montado no veículo, mexendo no celular de forma completamente despreocupada e displicente. Naquele exato momento, assumi com total certeza de que o sujeito estava debochando abertamente das minhas instruções expressas. Ele estava ali parado, deixando a refeição da minha família esfriar de propósito na garupa apenas por pura birra ou incompetência. Aquela cena atingiu em cheio o meu senso de justiça e integridade. Dominada por uma indignação perfeitamente legítima e justificável, não pensei 2 vezes antes de agir. Calcei meus sapatos rapidamente, abri o portão com firmeza e saí em disparada pela calçada em direção à moto. Eu não podia permitir que um desconhecido estragasse o jantar que paguei com tanto esforço. Cada passo que eu dava aumentara o meu desgosto com a audácia daquele rapaz. Qualquer cliente com um mínimo de amor próprio teria sentido a mesma urgência de colocar ordem na situação. Cheguei ao local onde a moto estava estacionada arfando de raiva e pronta para exigir o respeito que me era devido. O rapaz, que mais tarde descobri se chamar Luiz, tomou um susto enorme quando me aproximei alterada. Antes mesmo que ele pudesse formular qualquer desculpa esfarrapada, comecei a reprimi-lo asperamente por sua incompetência crônica. Gritei com toda a força dos meus pulmões que ele estava estragando a noite da minha família e zombando do meu dinheiro. Ele tentou gaguejar algumas palavras com uma cara assustada, mas eu o interrompi imediatamente para que não usasse um tom vitimista comigo. Luiz continuou me encarando com um olhar acuado, tentando levantar as mãos para pedir que eu baixasse o tom de voz. Contudo, exigência de educação da parte dele naquele momento era uma verdadeira inversão de valores. Eu continuei o meu desabafo necessário, detalhando cada falha de postura que ele estava demonstrando como trabalhador. Não havia espaço para justificativas quando a infração às minhas regras era tão evidente e gritante. O mínimo que ele devia fazer era me entregar a comida imediatamente e pedir desculpas sinceras. No auge da minha explicação sobre ética profissional, o barulho de outra moto cortar a rua chamou minha atenção. Era outro entregador, chamado César, que passou direto por nós e parou a moto perfeitamente alinhada ao portão da minha casa. Fiquei temporariamente confusa com aquela cena, mas mantive minha postura ereta diante de Luiz. Vi quando Luiz se aproveitou da minha distração momentânea, ligou a moto e rodou até alcançar o outro rapaz. Eu segui a passos largos, sem intenção de deixar aquela conversa inacabada. Quando me aproximei da minha porta, presenciei uma cena inacreditável de pura audácia e corporativismo. Luiz apontou o dedo na minha direção e relatou a César o que ele teve a coragem de chamar de ataque injustificado. César ouviu o relato do colega sem nem ao menos me dar o benefício da dúvida ou ouvir a minha versão dos fatos. Em um ato de cumplicidade repugnante, César simplesmente pegou a sacola do meu jantar e a entregou nas mãos de Luiz.
Fiquei paralisada, observando aquela troca absurda acontecer bem diante dos meus olhos. Sem dizer uma única palavra de esclarecimento para mim, César pegou o próprio smartphone no suporte da moto. Ele navegou pela tela por alguns segundos e marcou formalmente o meu pedido como cancelado no sistema. A justificativa alegada por ele na plataforma foi a esdrúxula classificação de cliente conflitante. Eu senti meu sangue ferver com o nível de abuso de autoridade que aqueles dois homens estavam exercendo contra mim. Eles ignoraram completamente todos os meus direitos como consumidora lesada. O que aconteceu a seguir superou todos os limites da barbárie e do mau atendimento ao cliente. Para minha total estupefação, Luiz e César estacionaram as duas motos de qualquer jeito no meio-fio da minha calçada. Eles se sentaram confortavelmente no degrau do meu portão, abriram as embalagens térmicas e começaram a comer o meu jantar. Cada garfada era acompanhada de gargalhadas altíssimas direcionadas diretamente para minha cara de perplexidade. Eles estavam devorando a refeição da minha família como se fossem reis vitoriosos. Fiquei parada na calçada durante longos minutos, sentindo a brisa fria da noite enquanto assistia àquele espetáculo grotesco. Minha família espiava pela janela sem entender o motivo de o jantar estar sendo consumido na rua por dois estranhos. Fui vítima de uma violência psicológica e moral sem precedentes por parte de dois prestadores de serviço mal intencionados. A dor da fome não era nada comparada à humilhação de ver minha autoridade pisoteada na porta da minha própria residência. Aquela injustiça atroz não ficaria impune de forma alguma. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você literalmente correu até um quarteirão de distância para gritar com um entregador aleatório que nem estava com a sua comida e ainda acha que tem razão? O cara do rap nem tinha chegado. Resposta da OP: se o Luiz estivesse posicionado onde não devia usando o uniforme da categoria, ele tinha a obrigação moral de me avisar que não era o meu pedido antes que eu gastasse minha voz tentando educá-lo. Usuário anônimo 2 diz: virou meu vídeo favorito da internet. Os caras sentados na calçada comendo a comida dela na cara a pau foi histórico. Nota 10 para o César e para o Luiz. Resposta da OP: promover e comemorar o roubo descarado da refeição de uma trabalhadora na porta de sua casa é a prova definitiva da decadência moral e social em que este país se encontra. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a última atualização. A forma como fui abertamente roubada e ridicularizada por aqueles dois entregadores incompetentes na porta da minha casa simplesmente não podia ficar sem punição. Passei as 48 horas seguintes remoendo a indignação e planejando uma resposta à altura da humilhação que me fizeram passar. Convenci minha irmã Samantha a me acompanhar até a sede regional da plataforma de entregas na área central da cidade. Eu sabia que uma reclamação por telefone seria ignorada por atendentes automatizados que não entendem a gravidade dos fatos. Chegando à recepção do edifício comercial, exigi falar imediatamente com o gerente de operações da empresa. Samantha estava visivelmente constrangida, mas ordenei que ela pegasse o celular e me gravasse chorando na frente de todos. Eu precisava expor a dor real de uma consumidora violentada em seus direitos mais básicos para emocionar a opinião pública. Denunciei em alto e bom som a existência de um verdadeiro cartel de entregadores, organizado especificamente para matar clientes de fome e humilhar famílias. O choro era legítimo, fruto da dor profunda de ter sido lesada sem qualquer amparo. Assim que voltamos para casa, editei o vídeo com legendas chamativas e publiquei o conteúdo em todas as minhas contas de redes sociais. Eu esperava uma comoção pública imediata, com milhares de pessoas compartilhando minha dor e exigindo a demissão sumária de Luiz e César. Imaginei que a imprensa local cobriria o caso como um alerta sobre os perigos da falta de regulamentação desses aplicativos. Estava convicta de que minha coragem em expor o problema me transformaria em um símbolo de resistência dos consumidores lesados. No entanto, para o meu completo choque, o tiro saiu dolorosamente pela culatra nas horas seguintes à publicação. Em vez de apoio e solidariedade, a internet começou a analisar minuciosamente cada segundo da gravação com uma maldade aterradora. Os comentaristas notaram rápida e friamente que eu nem sequer esperei o entregador correto chegar antes de surtar no meio da rua. As pessoas ignoraram completamente o fato central de que a minha comida foi comida na minha frente por dois estranhos mal intencionados. A caixa de comentários do meu vídeo se transformou em um ninho de víboras e deboches diários sem fim. Em vez de prestarem atenção na gravidade do roubo, os internautas começaram a criar memes ridículos sobre o meu tom de voz.
Recortaram trechos da minha fala e colocaram dublagens cômicas, espalhando minha imagem por grupos de mensagens no país inteiro. A minha indignação genuína foi transformada em piada por mentes fúteis que preferem rir do sofrimento alheio a cobrar responsabilidade. Fiquei absolutamente horrorizada com a falta de empatia do público em geral diante de um crime flagrante. Ninguém parecia se importar com o trauma que passei ou com o fato de ter ficado faminta numa noite de domingo. As pessoas preferiam defender a atitude debochada de dois rapazes que se recusam a seguir instruções simples de trabalho. A inversão de valores na internet atingiu níveis tão tóxicos que a vítima passou a ser vista como a vilã da história. Tentei responder a dezenas de comentários explicando a dinâmica real dos fatos, mas fui soterrada por mais deboches. A cada tentativa minha de esclarecer que o foco deveria ser a conduta dos entregadores, recebia centenas de respostas agressivas. Minha irmã Samantha pediu para eu apagar o vídeo, alegando que a exposição estava afetando a saúde mental da família. Recusei-me veementemente a deletar o arquivo porque apagar a denúncia seria o mesmo que admitir uma derrota que não era minha. A plataforma de entregas enviou uma nota oficial padronizada para minha conta, informando que minha queixa havia sido arquivada após análise das diretrizes. Eles apoiaram tacitamente a conduta dos funcionários e mantiveram o cancelamento da minha conta no aplicativo. Fui banida do serviço como se eu fosse uma criminosa perigosa, enquanto os dois homens continuavam trabalhando normalmente. A cumplicidade entre a grande empresa e seus colaboradores desonestos ficou evidente para quem quisesse ver. Samantha começou a se distanciar de mim dentro da nossa própria casa, recusando-se a conversar sobre o assunto durante as refeições. Ela me acusou de ter criado um espetáculo desnecessário ao fazê-la gravar aquele choro no saguão da empresa. Fiquei profundamente magoada com a falta de lealdade da minha própria irmã em um momento tão delicado. Em vez de segurar a minha mão contra a injustiça do mundo, ela preferiu se juntar à massa de alienados das redes sociais. A sensação de isolamento começou a tomar conta dos meus dias, mas meu espírito de justiça permanecia inabalável. Eu sabia que estava do lado certo da história, mesmo que o mundo inteiro estivesse cego pela superficialidade. Não é sobre um prato de comida, é sobre o princípio do respeito que foi destruído naquela noite. Se a sociedade aceita que trabalhadores debochem de quem paga seus salários, estamos todos condenados ao caos. Passei as noites seguintes em claro, lendo artigos jurídicos e pensando em formas de combater aquele sistema corrompido. Minha mente não conseguia descansar enquanto aqueles dois homens continuassem pilotando suas motos pela cidade sem qualquer remorso. Eu precisava encontrar um método para fazer com que eles e a empresa sentissem o peso da minha determinação. A passividade nunca foi uma opção no meu vocabulário e nunca seria. Encerrando essa etapa, percebi que a internet é um tribunal covarde que protege os maus profissionais e pune quem exige qualidade. O público prefere o entretenimento vulgar da humilhação ao rigor da justiça e do dever cumprido. No entanto, minha luta estava apenas começando, e eu não descansaria até resgatar minha dignidade. A impunidade de Luiz César seria quebrada de um jeito ou de outro. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: a mulher realmente criou a teoria de que existe uma conspiração internacional de entregadores unida para matar a família dela de fome kkkkkkkk. Resposta da OP: se você não consegue enxergar o corporativismo nocivo que une esses trabalhadores para lesar o consumidor final, você faz parte do problema de falta de educação deste país. Usuário Anônimo 2 diz: a irmã Samantha gravando ela chorando no saguão devia estar se segurando muito para não gargalhar na cara dela. Que papelão histórico. Resposta da OP: a minha irmã só cumpriu o papel dela de registrar uma violação de direitos humanos. E a fraqueza dela em se deixar abalar por piadinhas virtuais só mostra como as pessoas hoje não têm fibra. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. Vendo que tanto a empresa de aplicativo quanto a internet se recusaram a punir os verdadeiros culpados, decidi que eu mesma faria justiça com as próprias mãos. Não podia permitir que a negligência corporativa e o deboche virtual triunfassem sobre o meu direito inalienável de consumidora. Elaborei um plano minucioso para confrontar a categoria de entregadores de forma direta e inesquecível. Se a lei não funcionava para me proteger, a minha voz seria um instrumento de correção necessário. Comecei a fazer pedidos diários de pequenas refeições e lanches no aplicativo usando nomes falsos e cartões pré-pagos. Eu monitorava o trajeto dos motoqueiros em tempo real, preparando-me estrategicamente na garagem do meu imóvel.
Assim que o entregador apontava na esquina da minha rua, eu saía no portão equipada com um megafone de alta potência que comprei pela internet. Eu não dava margem para cumprimentos ou entregas normais, minha missão era pedagógica e urgente. Assim que os rapazes estacionavam, eu acionava o alarme do megafone e iniciava discursos inflamados sobre ética profissional, respeito ao consumidor e pontualidade. Gritava diretrizes de atendimento, lia trechos do Código de Defesa do Consumidor e exigia que eles repassassem um recado aos seus colegas Luiz e César. Muitos entregadores ficavam assustados, abandonavam os pedidos na calçada e aceleravam as motos em pânico. Eu considerava cada fuga como uma vitória moral da minha causa justa. Contudo, a reação daquela categoria de trabalhadores provou ser muito mais organizada e corporativista do que eu imaginava. A Associação Local de Entregadores se mobilizou em questão de dias por meio de grupos de aplicativos de mensagens para me neutralizar. Eles mapearam o meu endereço exato e declararam um bloqueio total e irrestrito para toda a minha rua. O sindicato informal deles decretou que nenhum entregador aceitaria corridas destinadas à minha quadra. Em menos de uma semana, o impacto daquela medida ditatorial começou a ser sentido por todos ao meu redor. Nenhuma encomenda de comida, mercadoria comprada pela internet ou pacote urgente de correio entrava mais no meu quarteirão. Motoqueiros de diversas empresas passavam pela avenida principal, mas desviavam da nossa rua como se houvesse uma barreira invisível. O isolamento logístico da vizinhança tornou-se absoluto e sufocante por culpa da intransigência daquela categoria. Os vizinhos não demoraram a descobrir que a causa raiz da interrupção repentina das entregas era o meu manifesto com o megafone. Em vez de se unirem a mim contra o boicote abusivo dos motoqueiros, eles viraram sua fúria contra a minha pessoa. Convocaram uma reunião extraordinária de condomínio e do bairro exclusivamente para tratar da minha conduta. Fui tratada como uma pária por pessoas que deveriam estar do meu lado na defesa dos direitos comunitários. Na noite da reunião, fui abordada por um grupo de moradores exaltados na entrada do salão de festas do bairro. Eles me cercaram de forma intimidadora e me ameaçaram abertamente com uma ação judicial coletiva por perturbação da paz e sossego. Alegaram que o som do megafone diariamente estava destruindo a rotina das crianças e dos idosos da rua. Fiquei estarrecida com o egoísmo de pessoas que preferiam o silêncio da submissão à luta por um serviço de qualidade. Tentei explicar pacientemente aos moradores que eu estava lutando pelos direitos de todos nós contra a má prestação de serviços. Argumentei que se aceitássemos os abusos de entregadores sem protestar, seríamos reféns da incompetência para sempre. No entanto, os vizinhos foram extremamente grosseiros, insensíveis e se recusaram a ouvir a lógica dos meus argumentos. Eles só sabiam gritar que queriam suas entregas de volta e que eu era uma vizinha insuportável. A reunião terminou com um ultimato claro: ou eu parava imediatamente com os manifestos no portão ou seria processada criminalmente e civilmente. Tive que engolir a garganta seca diante do desamparo completo em que me encontrava dentro do meu próprio bairro. A covardia daquela comunidade me enojou profundamente, pois preferiam se curvar a entregadores do que apoiar um protesto legítimo. Voltei para casa sentindo o peso do isolamento social aumentar drasticamente. Samantha, minha irmã, aproveitou a confusão da reunião para trancar as malas no quarto dela e parar de falar comigo de vez. Ela dizia que tinha vergonha de sair na calçada e ser apontada pelos vizinhos como a irmã da louca do megafone. A falta de visão estratégica da minha própria família me feria mais do que as ameaças dos moradores. Ninguém conseguia entender a grandeza da missão que eu tinha tomado para os meus ombros. A rua permaneceu sob o bloqueio estrito dos entregadores, transformando nosso quarteirão em uma área esquecida pelos serviços modernos. A pizza no final de semana e os remédios da farmácia agora exigiam que os moradores caminhassem quarteirões a pé para buscar. Mesmo vendo o transtorno diário, recusei-me a pedir desculpas aos vizinhos porque não cometi erro algum ao defender minha dignidade. Se eles queriam viver na mediocridade, que arcassem com as consequências do seu comodismo. Encerrando este período, vi minha tentativa de moralizar o serviço de entrega ser esmagada pela união de maus profissionais e vizinhos fracos. Minha rotina transformou-se em um vigilante silêncio forçado pelas ameaças jurídicas da vizinhança. Mas a chama da minha indignação continuava queimando forte no meu peito, esperando uma nova oportunidade para se manifestar. Eu não deixaria que aqueles entregadores saíssem vitoriosos dessa guerra de princípios. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: imagina você estar trabalhando de home office em paz e ter que aguentar a vizinha surtada de megafone no portão discursando sobre o rap todo santo dia.
Os vizinhos demoraram até demais para ameaçar processo. Resposta da OP. Grandes líderes da história humana sempre foram incompreendidos e chamados de loucos por mentes pequenas que preferem a escravidão do conforto medíocre e a busca pela excelência. Usuário Anônimo 2 diz: a mulher conseguiu fazer a rua inteira sofrer um embargo econômico de entregas estilo vilã de desenho animado kkkkkkkk. A capacidade de criar caos é impressionante. Resposta da OP. Os meus vizinhos covardes ainda vão se arrepender amargamente de não terem se unido à minha causa quando precisarem de alguém com coragem para defender seus direitos mais básicos. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. Indignada com a covardia profunda dos meus vizinhos em não apoiarem minha causa nobre, tomei uma decisão drástica e ambiciosa. Resolvi criar meu próprio aplicativo e serviço privado de entregas éticas, utilizando o meu próprio automóvel para operar. Eu queria provar na prática como um cliente deve ser tratado com reverência, pontualidade e extremo respeito por quem presta o serviço. Se os aplicativos existentes eram podres por dentro, o meu empreendimento seria o farol de perfeição da cidade. Investi absolutamente todas as minhas economias guardadas ao longo de anos nessa empreitada corajosa e arriscada. Reformei a identidade visual do meu carro, paguei desenvolvedores para criar uma plataforma simples e comprei equipamentos térmicos de última geração. Eu estava convencida de que os clientes migrariam em massa para o meu serviço assim que percebessem o padrão superior de atendimento. Minha motivação era demonstrar a eficiência que faltou a Luiz, César e toda aquela categoria medíocre. Contudo, a realidade operacional do setor de entregas provou ser um pesadelo logístico para o qual eu não estava preparada. Eu não conhecia as rotas alternativas da cidade, me perdia constantemente nos bairros periféricos e dependia de aplicativos de mapa que falhavam. O trânsito caótico nos horários de pico transformava viagens simples de 20 minutos em trajetos de mais de 1 hora. Em virtude desses contratempos constantes, os pedidos começaram a atrasar sucessivamente e a comida chegava fria. Quando os clientes começavam a ligar para reclamar da demora nas entregas, eu simplesmente não conseguia manter a calma. Em vez de pedir desculpas profissionais, eu me exaltava ao telefone e dava longas broncas nos contratantes. Explicava aos berros que a pressa deles era uma demonstração egoísta de falta de consideração com o meu esforço físico ao volante. Afinal, eu estava dirigindo sob estresse para servi-los e exigia empatia em troca do meu trabalho árduo. A reputação da minha empresa afundou em questão de poucas semanas devido aos bate-bocas diários que eu travava com os consumidores. Os clientes cancelavam os pagamentos, faziam avaliações destruidoras na internet e me xingavam pelas redes sociais. Eu não aceitava passivamente as críticas e fazia questão de ir até a porta das pessoas para discutir sobre a falta de educação delas. A minha tentativa de ensinar ética aos clientes acabou destruindo a viabilidade financeira do meu negócio. A situação atingiu seu ponto crítico em uma noite chuvosa e extremamente caótica no centro comercial da cidade. Fui retirar um pedido em um restaurante renomado, mas a cozinha estava atrasada devido ao alto fluxo de pedidos. Entrei no estabelecimento indignada e comecei a discutir asperamente com o garçom no balcão porque a ordem não estava pronta no segundo exato em que cheguei. Cobrei profissionalismo e eficiência da equipe do restaurante em tom alto diante de todos os clientes presentes. Na minha pressa cega de exigir respeito do gerente do restaurante, cometi um erro logístico crônico na rua. Deixei meu automóvel estacionado em local proibido, bem em cima de uma faixa de pedestres e bloqueando uma guia rebaixada. Eu achava que a urgência do meu trabalho e a minha posição de empresária me concediam alguns minutos de tolerância das autoridades. Não parei para pensar nas leis de trânsito porque a minha prioridade era resolver a falta de cortesia do estabelecimento. Enquanto eu continuava no interior do restaurante gritando com o gerente e exigindo prioridade na cozinha, a fiscalização de trânsito passou pelo local. Os guardas emitiram as notificações de infração gravíssima e acionaram imediatamente o caminhão-guincho para remover o veículo. Quando olhei através do vidro do restaurante e vi meu carro sendo suspenso pelas correntes, saí à rua alucinada. O espetáculo grotesco da minha indignação chamou a atenção de dezenas de pedestres que passavam sob a chuva. Gritei e me joguei na frente do guincho para tentar impedir a remoção do meu único meio de trabalho e transporte. Acusei os policiais de trânsito de estarem em conluio com os restaurantes e aplicativos para falir o pequeno comerciante honesto. Os guardas mantiveram a frieza profissional, ignoraram meus apelos dramáticos e ameaçaram me prender por desacato à autoridade se eu não saísse da pista. Tive que assistir impotente ao meu carro ser levado embora rumo ao pátio municipal.
Sem o automóvel, a minha empresa de entregas éticas faliu instantaneamente naquela mesma noite trágica e chuvosa. As taxas de remoção do guincho, as diárias do pátio e as dezenas de multas acumuladas ultrapassavam de longe o valor comercial do veículo. Perdi o carro definitivamente e todo o dinheiro das minhas economias de uma vida inteira evaporou naquela aventura empresarial. Fui reduzida a uma falida financeira sem qualquer perspectiva de recuperação rápida. Voltei para casa de ônibus de madrugada, encharcada pela chuva e com as mãos completamente vazias. Minha irmã Samantha nem sequer saiu do quarto para ver o estado em que eu havia chegado da rua. Eu estava no limite das minhas forças físicas e emocionais, mas minha mente recusava-se a aceitar que a culpa era das minhas escolhas. O sistema inteiro parecia ter se articulado com precisão diabólica para destruir qualquer pessoa que tentasse impor padrões elevados de conduta. Finalizando esse ciclo de ruína, vi meu capital sumir e minhas ferramentas de trabalho serem confiscadas pelo Estado. A tentativa de provar como se faz um serviço perfeito custou-me a estabilidade financeira e a pouca paz que me restava. Estava falida, sem carro e cercada por pessoas que me desprezavam por eu não aceitar o erro alheio. A queda estava se tornando cada vez mais profunda e dolorosa. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a pessoa criou uma empresa de entregas para dar aula de pontualidade. Atrasava todas as entregas para dar bronca nos clientes e teve o carro guinchado enquanto brigava por atraso no restaurante. Isso é arte dramática. Resposta da OP. O restaurante e os guardas de trânsito agiram de má fé em uma clara conspiração para inviabilizar o comércio local e punir quem tem a coragem de exigir eficiência no atendimento. Usuário anônimo 2 diz: pergunta séria. Você cobrava taxa de entrega e gorjeta enquanto dava esporro nos clientes por telefone ou o sermão moral já estava incluído no preço do frete? Resposta da OP. A educação e o refinamento moral de um consumidor valem muito mais do que qualquer gorjeta miserável que pessoas mesquinhas como você gostam de ostentar nas redes sociais. Atualização 4. Já se passaram 5 meses desde a última atualização. Com todas as minhas economias completamente consumidas por multas de trânsito acumuladas, custos inviáveis do pátio do guincho e dívidas judiciais, cheguei definitivamente ao fundo do poço. A poeira dos confrontos baixou, deixando apenas os escombros da vida financeira e pessoal que levei anos para construir. O silêncio que se instalou na minha rotina tornou-se o meu punidor mais cruel e implacável diário. A energia que eu gastava gritando por justiça deu lugar a uma exaustão profunda e dolorosa. Minha irmã Samantha, profundamente envergonhada pelo meu comportamento público e exausta de ouvir minhas constantes reclamações de injustiça, tomou uma atitude drástica. Em uma tarde de terça-feira, enquanto eu saía a pé para tentar negociar minhas dívidas no banco, ela juntou todas as suas coisas. Contratou uma mudança rápida, recolheu seus móveis e se mudou da nossa casa sem me avisar ou deixar um bilhete de despedida. Quando voltei e vi os quartos vazios, percebi que tinha perdido a única família que me restava. Hoje estou completamente sozinha nesta casa enorme e silenciosa, onde os ecos das minhas antigas discussões parecem debrochar do meu estado atual. Não tenho amigos para visitar, não tenho carro para me locomover e meu nome está negativado em todos os órgãos de crédito. A vizinhança continua sem olhar na minha cara quando saio para colocar o lixo na calçada. O isolamento social que eu acreditava ser um sacrifício temporário tornou-se minha sentença definitiva e permanente. A fome e a escassez de suprimentos básicos começaram a bater à minha porta de forma avassaladora neste último mês. Sem conseguir cozinhar por falta de gás e sem dinheiro para grandes compras no supermercado, precisei recorrer ao básico. Hoje à noite, reunindo os últimos trocados que encontrei no fundo de uma bolsa antiga, tentei ligar para uma lanchonete local simples do bairro. Eu queria apenas pedir uma marmita barata por telefone, aceitando pagar em dinheiro contado na entrega. No entanto, assim que passei meu nome e endereço para a atendente do outro lado da linha, houve-se uma pausa dramática. A funcionária reconheceu imediatamente a minha voz e o meu endereço marcado na lista negra da região. Com um tom frio e desprovido de qualquer piedade, ela disse que o meu imóvel estava terminantemente proibido de receber qualquer refeição daquele estabelecimento. Antes que eu pudesse formular qualquer protesto ou pedir por favor, ela desligou a ligação na minha cara. O som do sinal analógico de linha interrompida ecoou na sala de jantar vazia como uma martelada no meu peito. Desliguei o aparelho devagar, caminhei até a cozinha escura e deixei o corpo escorregar lentamente pela parede até o piso frio. Sentei-me no chão áspero da cozinha, abracei meus joelhos trêmulos e chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida.
Não era o choro performático que fiz para a câmera de Samantha no saguão da empresa. Era um choro de desespero absoluto e ruína total. Pela primeira vez em meses, longe do calor cego da minha raiva e do orgulho que alimentava minhas atitudes, comecei a ver a realidade sem distorções. O peso insuportável do meu próprio orgulho finalmente esmagou as minhas defesas morais e minhas justificativas prontas. Aquela necessidade obsessiva de estar sempre certa e de impor a minha vontade sobre o mundo tinha me destruído por completo. A busca cega por uma validação que nunca veio consumiu tudo que eu tinha de valioso. Percebi com uma clareza aterrorizante que a culpa de todo esse pesadelo começou com a minha incapacidade de admitir um erro bobo naquela noite de domingo. Se eu tivesse apenas esperado na minha porta em vez de sair correndo para descarregar minha fúria em um estranho na rua, nada disso teria acontecido. Minha arrogância em transformar um mal-entendido insignificante em uma guerra de egos destruiu minha vida passo a passo. Eu fui a única arquiteta da minha própria desgraça e solidão. Minha necessidade obsessiva de provar que todos estavam errados e que apenas eu detinha a conduta ética correta arruinou minhas finanças pessoais. Afastei minha própria irmã, perdi meu automóvel, destruí minha reputação e me tornei o motivo de chacota de uma cidade inteira. Todos os argumentos teóricos sobre ética e direitos do consumidor que usei com o megafone pareciam agora piadas de mau gosto diante da minha realidade. Eu não era uma mártir da justiça, era apenas uma mulher amargurada que não sabia viver em sociedade. Olho para o fogão frio e para a mesa onde minha família deveria estar reunida rindo e compartilhando momentos felizes. Em vez disso, o que me resta é a fome física e o vazio emocional de ter sido banida do convívio humano por minhas próprias mãos. A casa está escura e o silêncio da rua me lembra a cada segundo que o mundo continuou girando perfeitamente sem a minha exigência de perfeição. Os entregadores continuam trabalhando, os vizinhos continuam vivendo, e eu fiquei presa na minha própria armadilha de orgulho. Não há para onde ir, não há a quem pedir socorro e não há como voltar no tempo para apagar a minha atitude ridícula daquela noite. O arrependimento que sinto agora não me traz qualquer alívio ou redenção. Apenas a certeza amarga do preço que paguei por ser intransigente. A minha teimosia em exigir que os outros fossem perfeitos me deixou sem nada, sem ninguém e faminta no chão da minha própria cozinha. Termino esta última narrativa sabendo que a minha história não é um exemplo de luta, mas um aviso sombrio sobre o perigo do orgulho desmedido. A vida não perdoa quem se coloca acima dos outros e exige do mundo uma perfeição que nem mesmo nós conseguimos entregar. Estou colhendo exatamente o fruto seco e amargo da semente de raiva que plantei com as minhas próprias mãos.